Diretamente de Brasília, em frente ao Fórum do Gama, estou de volta para a gravação do vídeo 26 de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões gratuitas para garantir a sua aprovação. Vamos lá, queridão? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas lá no estado da Bahia. Perfeito? Vamos lá? Nós já fizemos 500 questões antes desse vídeo e agora nós vamos resolver, questão 501 até questão 520. Você está preparado? Serão 20 questões de direito penal. Vamos treinar? Simbora! Queridão, as primeiras 4 questões foram cobradas no concurso para tabelião registrador do estado do Maranhão, prova feita pela IESES. Vamos lá? Olha aqui, Diante do nexo de causalidade no direito penal, admite-se a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva. Essa é fácil, hein? Fala para mim. Diante do nexo de causalidade no direito penal, admite-se a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva. Galerinha, o direito penal brasileiro, ele é baseado, ele é fundado, ele é lastreado através da culpabilidade. E por essa razão, nós não podemos pensar aqui em responsabilidade objetiva. Na verdade, nós vamos falar aqui em responsabilidade, fala para mim, isso, subjetiva, e não responsabilidade objetiva, como ele apresentou na questão, por isso questão errada. Beleza? Então vamos embora. Questão 502 de 800, a número 2 de hoje. Nos crimes cometidos por omissão, a causalidade não é jurídica, mas fática, consistente em não haver o omitente atuado como devia e podia atuar para impedir o resultado. E aí? Fala pra mim. Essa é boa, hein? Essa é pra galera que gosta de penal. Gente, nos crimes cometidos por omissão, a causalidade não é jurídica, mas fática, consistente em não haver o omitente atuado como devia e podia atuar para impedir o resultado. Questão falsa. Falsa por quê, Paulo? Por conta do momento em que o examinador afirmou que a causalidade não é jurídica. Ô queridão, se liga. Lógico que essa causalidade é jurídica. Ela é inventada pela norma, porque da omissão nada resulta. Qual a causalidade que tem? Qual a causalidade fática que existe quando eu estou passando em frente a um determinado local e vejo uma pessoa se afogando na piscina? A pessoa está se afogando na piscina. Eu não prestei socorro. Queridão, se liga. Eu vou ser responsabilizado, tudo bem. Mas você há de concordar que essa causalidade jamais seria fática. Seria o quê? Jurídica, ok? É algo inventado pela norma, porque da omissão nada resulta. Se não houvesse previsão na norma, não teríamos resultado algum, ok? Agora, o resultado naturalístico não está ocorrendo por conta de algo que eu fiz. Eu simplesmente estava passando, vi o cara se afogando e não prestei o socorro devido. Se ligou no movimento? Então vamos embora. Questão agora 503 de 800, a número 3 de hoje. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de real. Questão verdadeira ou falsa? Essa é mole, né? Questão verdadeira nos termos do artigo 11 do Código Penal, ok? Se liga porque lá no Código Penal fala em cruzeiros, tá, pessoal? E não em real, mas lógico que você tem que adaptar, tem que ler a questão à luz da nossa realidade atual. Perfeito? Se ligou? Então tá. Questão agora 504 de 800, a número 4 de hoje. A superveniência, essa aqui é tradicionalíssima, primeiro semestre do curso de Direito. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Essa é bonita, fala a verdade, gente. Essa é bonita. Artigo 13, parágrafo 1º. Mais uma vez para você, A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ô, gente, aqui é aquela clássica história. Como assim? O Tício
deu um tiro em Mévio. O Tício deu um tiro em Mévio. Esse tiro pegou no braço de Mévio. E provavelmente o Mévio não morreria por conta desse tiro. Só que a ambulância que buscou o Mévio, no caminho colidiu com um poste. E aí, em decorrência da colisão, não do tiro, o Mévio morreu. Queridão, pergunto, o Tício que atirou em Mévio, que depois acabou morrendo por conta da colisão na ambulância. O Tício responde por homicídio consumado? E aí, sim ou não? De jeito nenhum, por homicídio consumado não, porque provavelmente, ou pelo menos não dá para saber, se de fato ele morreria por conta do tiro. No exemplo que eu dei, dificilmente. Então o que dá para você imaginar aí é uma tentativa de homicídio e dependendo de como se deu esse tiro em desfavor de Mévio. Perfeito? Então, queridão, ó, se liga. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, perfeito, quando por si só produziu o resultado. Agora, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Se ligou no movimento? Outro exemplo seria você dar, sei lá, 5 socos na cara de um desafeto, e aí vem essa mesma ambulância, e essa mesma ambulância bate e o cara morre. Você só responderia por lesão corporal, ok? Você responderia por lesão corporal, de repente até uma lesão corporal leve. Você não responderia pelo homicídio, porque temos aí uma causa superveniente relativamente independente. Se ligou? Tranquilo? Então tudo bem. Queridão, vamos agora para a nossa questão 505, 506, 507, 508, 509, todas elas, da 505 a 509, cobradas no concurso para tabelião registrador do estado do Mato Grosso, ok? Prova feita pela Universidade Federal daquele estado. Olha só, 5 questões sobre procedimento analógico do direito penal. 5 questões. Então vai me dizendo aí, ó. Questão 505. O procedimento analógico no direito penal é absolutamente proibido. Questão verdadeira ou falsa? Fala pra mim. Questão 505. Vamos lá. É rápido igual doido comendo milho assado. Querido, o procedimento analógico no direito penal é absolutamente proibido. Questão falsa, porque ele é permitido em favor do réu. Questão 506 de 800. O procedimento analógico no direito penal é permitido se beneficiar o réu. Acabei de falar a questão verdadeira. Questão 507 de 800. O procedimento analógico no direito penal é possível em todas as normas penais incriminadoras. Questão falsa. O procedimento analógico é proibido em todas as normas penais incriminadoras. Perfeito? E vamos embora. Questão agora 508 de 800. O procedimento analógico no direito penal é possível se o réu for inimputável por doença mental. Questão falsa. Ei, não interessa se o réu é imputável, semi-inimputável, se ele é inimputável, não interessa. O que interessa é se a analogia é em favor do réu. Se for em favor do réu, não interessa a condição biopsicológica desse camarada. Perfeito? Então, questão falsa. Questão 509 de 800, a número 9 de hoje. O procedimento analógico no direito penal é permitido se beneficiar a vítima. Ele é permitido se beneficiar a vítima. Questão falsa. Cuidado que essa questão engana. Gente, é permitido se beneficiar o réu, não se beneficiar a vítima. Beleza, queridão? Vamos embora. Questão agora 510, 511, 512, 513, 514, cobradas no concurso do Rio de Janeiro de 2008. Cadê a galera que está estudando para o concurso do Rio de Janeiro? Comenta aqui embaixo, queridão. Se você está estudando para o concurso do Rio de Janeiro, e diga de passagem, vai fazer a minha revisão de véspera no dia 20 de maio, lá no Hotel Prodígio, anexo do Aeroporto Santos Dumont. Eu quero que você comenta aqui embaixo. Cadê a galera que vai para o aulão de véspera? Diga aí, eu vou para a revisão de véspera do professor Paulo Machado. É nóis, querido. Olha só, 5 questões cobradas pela FGV no concurso de 2008 do Rio. Veja, nas 5 questões, deixa eu explicar, porque na verdade originalmente ela era uma questão com 5 itens. Eu vou transformar esses 5 itens em 5 questões, porque fica excepcionalmente mais produtivo.
extremamente mais produtiva. Querido, é o seguinte, nas 5 questões você vai me dizer se o crime admite ou não tentativa, ok? Que essa era a pergunta. Então vamos lá, questão 510 de 800. A inserção de dados falsos em sistema de informações, a inserção de dados falsos em sistema de informações, artigo 313-A do Código Penal, admite tentativa. E aí? Inserção de dados falsos em sistema de informações admite tentativa? Sim ou não? Querido, na verdade, para você verificar se um crime admite ou não tentativa, você precisa saber se esse crime ele é unissubsistente ou plurissubsistente. Se ele for plurissubsistente, você tem a possibilidade do fracionamento do intercrimes. Você tem como subdividir a execução do crime. E aí, nesse caso, admite-se tentativa. Agora, se o crime for unissubsistente, aí não existe a possibilidade de tentativa, porque é um ato que se executa, é um crime que se executa através da prática de apenas um único ato. Você não tem possibilidade de fracionar o intercrimes. Perfeito? Então, nas 5 questões aqui, você precisa saber isso. Se o crime é unissubsistente ou se ele é plurissubsistente. Perfeito? E cuidado para você não confundir com crime unissubjetivo e plurissubjetivo. Eu disse que é para você analisar aqui, dentro desse contexto, se o crime é unissubsistente, um ato só de execução, ou plurissubsistente. Vamos lá. Se estivermos falando aqui da inserção de dados falsos em sistema de informações, e aí? O que você vai ter que lembrar? Fala para mim. Trata-se aqui de um crime formal que não exige de forma alguma, querido, não existe de forma alguma, inclusive vou falar o artigo dele que eu deixei anotado. Não, nós já falamos, né? Está no artigo 313-A. Ele não exige resultado naturalístico, ok? Para que ele se consume, perfeito? Esse crime de inserção de dados em sistema de informações não precisa de prejuízo, como no caso dos crimes materiais, é um crime formal. E, queridão, ele é um crime plurissubsistente, porque a conduta pode ser subdividida em vários atos, portanto, admite tentativa, ok? Então, queridão, é o seguinte, a inserção de dados falsos em sistema de informações admite tentativa? Sim ou não? Sim, questão verdadeira. Admite tentativa. Perfeito? Show de bola. Questão agora, pessoal, é a seguinte. A condescendência criminosa do Código Penal, artigo 320, admite tentativa. Questão verdadeira ou falsa? Condescendência criminosa do Código Penal, admite tentativa? E aí? Fala pra mim. Condescendência criminosa. Você aí que de repente é chefe de uma repartição, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque você pode ficar com dó de punir alguém e ir pro lugar dele, hein? Cuidado, hein, queridão, pra você não trocar de lado. Condescendência criminosa. Gente, a condescendência criminosa é um crime omissivo próprio, em que a conduta omissiva, deixar de, é unissubsistente. E se você não pode fracionar o intercrimes, eu já disse, não cabe tentativa. Então, se eu estou colocando a questão aqui no sentido de que a condescendência... Acorda, Paulo. No sentido de que a condescendência criminosa admite tentativa, questão falsa, ok? Não admite tentativa, condescendência criminosa. Perfeito, queridão? Se ligou? Então tá. Uso de documento falso. Uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. E aí? Fala pra mim. Admite tentativa? Sim ou não, pessoal? Em regra, o uso de documento falso, pelo menos vá pela regra, porque tem uma discussãozinha aqui, ok? Mas pela regra, o uso de documento falso, ele é um crime o quê? Unissubsistente. E sendo unissubsistente, ele não admite tentativa. Perfeito? Agora, excepcionalmente, fala-se que ele poderia ser um crime plurissubsistente, e aí, nesse caso, admitir-se-ia a tentativa, ok? Mas aqui, pela regra geral, teríamos que afirmar nessa construção da questão que eu fiz, que a questão seria falsa, ok? Uso de documento falso admite tentativa. Na verdade, assim, essa é uma questão aqui que eu modifiquei da banca, né? E se ele cobrasse
admite tentativa? Uso de documento falso admite tentativa? Eu confesso para quem está, de repente, questionando aí, que se ele cobrar de forma aberta, a gente teria que marcar que a questão seria correta se tivesse pelo menos uma exceção, porque teríamos aqui uma questão aberta, ok? Então eu vou deixar, para não ter possibilidade de recurso aqui na gravação, eu vou dizer o seguinte: uso de documento falso, em regra, não admite tentativa. Questão verdadeira ou falsa? Aí questão verdadeira. Em regra, ele não admite tentativa. Perfeito? Então vamos embora. Questão agora 513 de 800. O abandono de função 323 do Código Penal não admite, admite tentativa. E aí? O abandono de função admite tentativa. Fala para mim? De jeito nenhum, né, pessoal? Ou a pessoa abandona ou não abandona. Ok? Então, sem dúvida, crime unissubsistente e por essa razão, por ser crime unissubsistente, não admite tentativa. Questão 514 de 800, vamos embora. Veja, moeda falsa, o crime de moeda falsa, previsto no 289 do Código Penal, admite tentativa? Sim ou não, pessoal? O crime de moeda falsa, sim. Nesse caso, no crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal, existe possibilidade de fracionamento da conduta. E por essa razão, admite-se tentativa. Perfeito, queridão? Então, revisando. Inserção de dados falsos em sistema de informações admite tentativa. Condescendência criminosa não admite tentativa. Uso de documento falso, em regra, não admite tentativa. Abandono de função não admite tentativa, ok? Abandono de função não admite tentativa. Moeda falsa admite tentativa. Se ligou? Caiu no concurso do Rio, hein? Então fica ligado. Questão agora 515. 515, 516, 517 e 518. Da 515 até a 518 também caiu no concurso do Rio de Janeiro. Olha só que questão interessantíssima. Se liga. Concurso do Rio de Janeiro de 2008, hein? José da Silva é guarda-vidas da piscina do Clube de Bom Sucesso. José da Silva é guarda-vidas da piscina do Clube de Bom Sucesso. Muito frequentado por crianças. E todos os dias, a piscina do clube ela é aberta às 9 horas da manhã pelo servente João de Souza. E José da Silva é sempre o primeiro a entrar na área da piscina e assumir seu posto no alto da cadeira de guarda-vidas. José da Silva é o guarda-vidas. José da Silva, agora é o seguinte, contudo, no dia 1º de novembro de 2008, José da Silva não chegou no horário, mesmo sabendo que a piscina é aberta às 9 horas. José chegou no clube somente às 10 horas. Cabe irresponsável. Era para chegar às 9, chegou às 10. E se deparou com uma cena macabra. 2 crianças estavam mortas, afogadas na piscina. Você percebeu aí, gente? Se ligar. Resumindo a parada, né? O José da Silva era guarda-vidas de uma piscina do Clube Bom Sucesso. Todo dia o cara chegava lá cedão, às 6 da manhã. Determinado dia o miseravão chegou às 10, sabendo que o clube abria às 9. E quando ele chegou às 10, ele viu lá 2 crianças mortas. Eu vejo pessoas mortas. Ele viu 2 pessoas mortas. E aí? Vamos analisar? Questão 515. Era uma questão de 5 itens que eu transformei em 4 questões aqui. Se liga. Diante dessa situação que eu te falei, macabra. O cara chegou atrasado e quando chegou lá, as crianças já estavam mortas. José da Silva, que é o guarda-vidas, praticou o crime de homicídio doloso na modalidade comissiva por omissão, pois ele exercia a função de garantidor, segundo o artigo 121 caput, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E aí? José da Silva, esse miseravão que chegou atrasado ao serviço, praticou o crime de homicídio doloso na modalidade comissiva por omissão? Sim ou não? De jeito nenhum. Se ele tivesse lá no postinho dele
E se ele tivesse visto as crianças se afogando, aí tudo bem, ok? Comissivo por omissão, doloso, tal, você usaria o artigo 121 que eu citei. Mas ele não estava lá, o cara não chegou, meu queridão. Você já imaginou? O camarada chegou atrasado, porque aqui não está dizendo por que ele chegou atrasado. Vamos imaginar que ele chegou atrasado porque o trânsito estava engarrafado no Rio de Janeiro. Excepcionalmente tinha trânsito no Rio de Janeiro. Era para ele chegar às 9, chegou às 10. Aí chegou às 10, as crianças estão lá mortas, o cara agora vai responder por homicídio doloso. Você tá de sacanagem, né? É óbvio que ele não responde por homicídio doloso, mesmo sendo na modalidade comissiva por omissão. Ok? Beleza. Outra pergunta sobre esse caso, questão 516. José da Silva, então, ó. José da Silva praticou o crime de homicídio culposo. Ah, então, Paulo, homicídio culposo. Que homicídio culposo, rapaz? Questão falsa. Cadê a negligência? Cadê a imprudência? Cadê a imperícia? O cara não estava lá, meu irmão. Ah, não, Paulo, ele foi negligente porque ele não chegou na hora. Para com isso. Eu saio de dentro desse vídeo aqui e lhe dou uma voadora. No pescoço, nas costas. Lógico que não. Ele foi imprudente, Paulo, ele foi imperito. Não, para. Sai daí. Desce daí. De jeito nenhum, questão falsa. José da Silva não praticou crime de homicídio culposo, coisa nenhuma. Tudo bem. Questão 517 de 800, ainda em cima desse caso. José da Silva, então, praticou o crime de omissão de socorro. Então, ele praticou o crime de omissão de socorro, que está lá no artigo 135 do Código Penal. Também não, meu querido. Como assim omissão de socorro? Camarada morre lá na Baixa da Égua, e aí, porque eu não estava lá, eu vou responder por omissão de socorro. Não, Paulo, mas nesse caso, ele era o guarda-vidas do local. E daí? As pessoas faltam ao serviço. Eu sei que você nunca faltou, mas as pessoas faltam. E aí, não, de jeito nenhum. Então, 515, que diz que ele praticou crime de homicídio doloso na modalidade comissiva, está errada. 516, que diz que José praticou o crime de homicídio culposo, está errada. 517, que diz que José da Silva praticou o crime de omissão de socorro, está errada. Vamos para a questão 518. José da Silva não praticou crime algum. José da Silva não praticou crime algum. Ainda bem, gente, que esse miserável não praticou crime algum, porque o meu sogro se chama José de Souza da Silva. Vai que é esse miserável. E o cara vai para a prisão. Quem é que vai fazer churrasco para mim, gratuito, todo final de semana? Gente, ele não praticou crime algum. Perfeito? Questão 518. Essa correta, José da Silva não praticou crime algum. Lembrando que eu alterei essa questão, tá? Ela tinha originalmente 5 itens e você tinha que marcar um correto. Eu transformei essa questão em 4 itens a partir da história contada. Se ligou no movimento? Então vamos lá. Questão 519. Questão 519 também romântica, hein? Romântica. Olha só. No que concerne ao crime consumado, tentado, de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, julgue os itens. Questão do CESP, cobrado no concurso para tabelião registrador do Distrito Federal, ok? Onde eu estou nesse momento. Se liga, queridão, um agente de polícia exigiu de um traficante a importância de R$20 mil para deixar de atuá-lo em flagrante e apreender a substância entorpecente que transportava. Isso aqui jamais aconteceu no Distrito Federal, mas assim, vamos imaginar. Um agente de polícia exigiu de um traficante, ô miseravão, ô beira-mar, seguinte, eu quero R$20 mil, eu exijo R$20 mil para deixar de atuá-lo em flagrante e deixar de apreender essa substância aí. Aí ele fala assim, nessa situação, a consumação do crime de concussão ocorrerá com a simples exigência da vantagem devida, sendo o recebimento o exaurimento da infração penal. E aí? Duas coisas você tem que saber. Se era crime de concussão ou corrupção passiva, e você tinha que saber aqui se trata-se de crime formal ou material. Senhores, a questão está correta. Correta pelo seguinte, ele fala, ó, nessa situação a consumação do crime de concussão ocorrerá com a simples exigência. Sem dúvida, o crime de concussão, ele é um crime formal ou de consumação antecipada. E queridão, se liga no movimento.
sendo recebimento o exaurimento da infração penal. Sim, mero exaurimento da infração penal. Perfeito, questão corretíssima. Cuidado, hein, querido? Cuidado. Porque na corrupção passiva, o cara apenas solicita a vantagem devida, o que também é crime formal ou de consumação antecipada, ok? Na concussão, o cara exige. Na concussão, o cara exige. Na corrupção passiva, o cara solicita. Perfeito? Se ligou no movimento? Deu para lembrar aí, querido? Não. Primeiro semestre do curso de Direito, fala a verdade. Ó, essa foi 519. E vamos agora para a questão 520 de 800. Mas antes disso, queridão, deixa eu te dar um aviso aqui. Olha só, dia 20 de maio. Tá chegando a hora, não sei quando você tá vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo. Que dia é hoje, amor? Minha esposa tá aqui, deixa eu lembrar o dia. Hoje é dia 7, não, dia 6, né? Hoje é dia 6. Tô gravando esse vídeo dia 6 de maio. Mas de repente você tá vendo o vídeo aí depois. Mas mesmo assim, se liga, ó. Veja, dia 20 de maio eu vou fazer uma revisão de véspera lá no concurso do Rio de Janeiro. Lá no concurso do estado do Rio de Janeiro. Queridão, você não pode ficar de fora. Vai ser das 9 às 18. Das 9 às 18. Perfeito? Das 9 às 18. Com apenas uma hora de almoço, das 13 às 14. Eu e o professor Eliésio Rocha, apenas nós dois, vamos pegar basicamente todo o edital ali e vamos revisar com você através da solução, da resolução de mais de 150 questões. Quer participar? Quer garantir a sua vaga? Quer fazer sua inscrição agora? Quer saber o valor? Manda um zap para mim aí, ó. 61 8603 4545. De novo, 61 8603 4545. Perfeito? Queridão, então esse é o recado. E para algumas pessoas que estão me perguntando aí, pessoal, olha só, eu sou professor de Direito Constitucional há 13 anos. E eu tô no momento da gravação do meu curso de Direito Constitucional 2017. Querido, tá ficando espetacular. Principalmente para você que está estudando para cartório, é um curso de Direito Constitucional para você gabaritar qualquer prova de Direito Constitucional para cartório. Se você quiser adquirir esse curso de Direito Constitucional, você também pode me contactar através do WhatsApp que eu acabei de te passar. Perfeito? É um curso completo de Direito Constitucional de uma forma absolutamente descomplicada, desmistificada. É Direito Constitucional como você nunca viu em qualquer curso do Brasil. Não vou nem citar o nome de curso aqui, mas eu te garanto, o meu curso de Direito Constitucional é diferente de qualquer um que você já tenha visto, ok? Vale a pena, ele simplesmente tem 25 aulas, só para você ter uma ideia. Perfeito? Se ligou? E eu também tenho um curso de exercícios, onde eu corrijo, querido, 250 questões. Perfeito? Então, quer acesso ao curso de Constitucional Teoria ou o curso de Constitucional Exercício? Faz contato comigo aí, que eu tenho certeza que vai ser diferencial na sua vida. Queridão, vamos lá. Fechando as questões de hoje, questão agora 520, questão 520 de 800. Olha só, considera a seguinte situação hipotética. Júlio e Manuel, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram do interior de uma agência bancária a importância de 15 mil em dinheiro. Júlio e Manuel, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram do interior de uma agência bancária a importância de 15 mil reais em dinheiro. Júlio ficou com o produto do crime, Julião ficou com o produto do crime e voluntariamente devolveu o numerário subtraído à autoridade policial. O cara se arrependeu, né? Ele devolveu o numerário subtraído à autoridade policial antes da conclusão do inquérito policial. Antes da conclusão do inquérito policial, portanto, antes do recebimento da denúncia. Nessa situação, aplicar-se-á a Júlio e Manuel a causa de diminuição de pena, do arrependimento posterior. E aí? Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão verdadeira. Gente, cuidado, porque veja só, talvez você esteja pensando assim, uai, Paulo, mas o Júlio que ficou com o produto, que foi lá e voluntariamente devolveu o numerário subtraído à autoridade policial. Foi só o Júlio, o Manuel não foi lá.
Eu não tenho aqui demonstração de arrependimento posterior por conta de Manuel. Não tem problema, querido, não tem problema. Como eles praticaram o crime em unidade de desígnios, se um foi lá e devolveu, essa conduta aproveita o outro e, na verdade, o Manuel aqui tem que agradecer ao Júlio por conta do que ele fez. Se ligou no movimento, queridão? Gravou aí? Perfeitão? Tranquilão? Então é isso aí. Querido, olha só. E lógico que isso aqui também, né, pessoal? Lógico que isso aqui também não é desistência voluntária, porque nós precisamos que a desistência voluntária ocorra antes da consumação do crime. Aqui o crime já estava consumado, então o que coube foi o arrependimento posterior. Olha aqui. Produção. Querido, então vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. Tradicional dica motivacional. Hoje eu vou falar sobre uma dica que eu li pela manhã no livro... Vê se o livro do Érico Rocha tá aí, amor, para mim. Eu li essa dica nesse livro aqui, ó, Sacadas de Empreendedor, Érico Rocha, ok? Se você quiser comprar, Érico Rocha é considerado o maior especialista em marketing, aqui ó, é considerado o maior especialista em marketing digital do Brasil. Queridão, olha só, sobre empreendedorismo ele disse o seguinte: o poder da exceção. Na verdade é uma dica para a vida, eu achei fantástico. Poder de uma exceção. Cuidado com as exceções que você abre. Vou dar a minha versão aqui do que eu entendi, né? Sobre o que o Érico falou. Essa é a minha versão. Cuidado com as exceções que você abre. Cuidado. E cuidado com as exceções que você não abre. Queridão, ó, essa é a minha intelecção. Cuidado com as exceções que você abre, cuidado com as que você não abre. Porque veja só, se você está no caminho certo, cuidado com as exceções que você vai abrir. Cuidado. Vou usar inclusive a minha esposa como exemplo aqui. Ela parou de comer glúten, coisas que contêm glúten e coisas que possuem derivados do leite. E por conta disso, ela passou a viver uma outra vida. Uma outra vida. Ela é celíaca, descobriu isso muito tarde, porque sofreu bastante com isso, né? Se você fica 3 meses sofrendo sem saber por conta do glúten, eu já falo que é descobrir tarde, né? E ela sentia determinadas dores, incômodos, enxaqueca, o escambau aí que os celíacos sentem quando consomem glúten, e não sabia disso. E aí ela resolveu abrir mão, naturalmente, a bem da saúde. Querido, então você sabe que ela deixou de comer uma porrada de coisa, porque muitas coisas têm glúten. Ela também é intolerante à lactose. Querido, viver sem o glúten já é um desafio. Sem lactose, derivados, blá blá blá, um desafio ainda maior. Porque, por exemplo, aquele brigadeiro, até que hoje em dia o pessoal já desenvolveu brigadeiros, tal, não sei o quê, mas assim, de regra, de fácil disposição colocada à sua frente, dificilmente você tem coisas que não tem glúten, que não tem lactose. Perfeito. Então ela passou a ser drástica, a simplesmente cortar qualquer possibilidade de ingestão de comidas que contenham glúten e derivados da lactose. E por incrível que pareça, eu um pouco, né, mas pessoas da família começaram a criticá-la. Diz, mas você não pode deixar de comer isso, pô, você vai deixar de viver, você vai deixar de fazer isso, você vai... Não, poxa, só hoje é aniversário do fulano de tal, abre uma exceção aí. Esse é o tipo de exceção que você não tem que abrir. Quando você está no caminho certo, você não tem que abrir exceção. Porque, querido, pode ser justamente a partir da exceção que você abra que você nunca mais consiga voltar ao estágio anterior. Pode ser que você experimente tanto prazer naquela abertura da exceção que o seu cérebro associe um prazer, uma dor intensa em voltar a não abrir essas exceções. Então, queridão, cuidado com as exceções que você abre. Trazendo isso aqui para o mundo dos estudos, você já acostumou a estudar todos os dias. Eu recomendo, eu tenho estudado todos os dias, mas eu recomendo que você tenha um dia de descanso, ok? Mas se você estuda de segunda a sábado, por exemplo, que é o razoável, queridão, não abra exceção. Estude todos os dias.
mesmo que não seja muito, mas estude todos os dias. E aí vão chegar aqueles abutres que vão dizer, rapaz, o pessoal, as vítimas, né? Rapaz, tenha dó de você, rapaz, você já é concursado, rapaz, você já tem isso, abre uma exceção. Não abre essa exceção, porque pode ser, querido, que você perca o ímpeto, você abriu a exceção e agora você vai perder o ímpeto. Se ligou no movimento? Então cuidado com as exceções que você abre, cuidado com as exceções que você abre no seu relacionamento, cuidado com as exceções que você abre na sua vida financeira, cuidado com as exceções. E aí eu te pergunto, pergunta poderosa aqui, quais são as exceções que você se compromete hoje a não mais abrir? Se você quiser, pode compartilhar com a gente aqui embaixo. Quais são as exceções que você se compromete hoje a não mais abrir? E aí, querido, cuidado com as que você abre e cuidado com as que você não abre. Como assim? Cuidado com as que você não abre. Porque, querido, às vezes você está no rumo errado. Às vezes você está no rumo errado. E aí você precisa abrir uma exceção, pelo menos para se dar a chance. Você anda comendo mal pra cacete, você se alimenta mal pra cacete. Queridão, dê uma chance a você mesmo. Abra uma exceção de comer bem um dia, de comer bem uma semana. Abra essa exceção. Poxa, essa semana eu vou abrir uma exceção. Eu vou comer saudável essa semana. De repente você pode se apaixonar por comer saudável. De repente você pode encontrar mais prazer em estar saudável do que estar comendo o que você quer, mas sem saúde, sem disposição física alguma. Abra uma exceção de acordar às 5 horas da manhã, como eu tenho feito. Eu comecei com um desafio, mas eu decidi comigo que eu não quero abrir mais mão disso, porque a minha vida tem... eu já me considerava um cara altamente produtivo, mas agora eu tenho buscado, sabe, tenho atingido níveis poderosos de produtividade. Para você ter uma ideia, quando chega às 7 horas da manhã, eu geralmente já li 4 livros diferentes. Já chegou o dia de 9 horas da manhã de eu ter lido 4 livros diferentes, já ter lido 1/3 do Código Penal, enfim, feito várias coisas aqui que outra hora a gente compartilha. Então, cuidado com as exceções que você abre e cuidado com as exceções que você não abre. Quem sabe você não tem que abrir uma exceção para fazer mapa mental, que é uma forma excepcional de se estudar. Por que você não abre uma exceção? Por que não abrir uma exceção para você testar a memorização e você não ficar sofrendo mais com aquelas coisas que você não consegue memorizar? Então, querido, essa é a dica de hoje. Cuidado com as exceções que você abre e cuidado com as exceções que você não abre. Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima.